Gostaria de pedir para a senhora se apresentar, dizer o seu nome e a sua idade. Meu nome é Irondina de Siqueira Filipini. Eu nasci em 29 de outubro de 1941. Vou fazer 83 anos. Quais eram seus pais? Salvador e Masília Machado de Siqueira. E de onde eles eram? E vieram de Entre Juiz. Primeiro veio a minha mãe com a família dela, depois veio o meu pai. E eles conheceram aqui? Sim, se conheceram aqui. E casaram aqui também? Casaram aqui, é. Eles não casaram aqui, eles casaram no município de 13 de Maio, no civil. Na igreja foi aqui. Afinal, não tinha igreja, ainda era em São José do Inhacorá, a matriz. Aí eles, como é que é? Eles saíram daqui e foram por Restinga Seca e atravessaram a barca. Aquela barca, naquela época, era dos Keller. Lá eles posaram numa família Keller. E outro dia seguiram de carrinho, até eu tinha uma foto aí, agora não achei. Daí outro dia seguiram para 13 de Maio e foram casar no civil lá em 13 de Maio, né, no cartório de 13 de Maio. Que eles atravessaram a barca foi antes do casamento? Antes do casamento, quando voltaram, estavam casados. Qual que era o rio que tinha essa barca? É o Buricá, o rio Buricá. E aí tinha uma família responsável por cuidar da travessia? Era os Keller. Agora eu não me lembro o nome deles, eu conhecia bem eles, até conhecia, eram bem velhos quando eu conhecia. Não sei que era Keller, o sobrenome deles, que cuidavam da barca. E eles moravam, era Alegria? A Alegria, pertencia à Alegria, do lado de cá. Do lado de lá já era 13 de Maio. E aqui não tinha cartório na época? Não tinha cartório, não tinha nada aqui. Se precisasse fazer um registro, ia para 13 de Maio? Nós os filhos, fomos registrados em Acorá, não, Catuípe, agora me lembro que o certidão é Catuípe. Depois, eu acho que os últimos já foi no Inhacorá, era chamado Três Vendas. E lá tinha o cartório? Lá tinha o cartório daí. Quantos irmãos a senhora teve? 7 irmãos, 5 homens e 2 mulheres. E os seus pais trabalhavam com o quê? Posso dizer onde é que eles compraram terra? O meu pai comprou terra da Comissão de Terra em Santa Rosa e trabalhava na lavoura, agricultores, né? Existia uma comissão de terras? Santa Rosa tinha uma comissão de terra. Não sei, foi o meu pai, não sei, agora não me lembro os outros que requereram terra naquela época. E agora eu tenho um pedaço de terra ali, meus irmãos, cada um. O pai e a mãe faleceram, então cada um herdou ali um. Qual o nome da localidade? Ali é a associação, agora eles vivem em associação. Fica próximo aqui? Dá 1 quilômetro daqui, 1 quilômetro 2, um quilômetro daqui. E os seus avós? Qual o nome dos seus avós paternos? Paternos, eu só sei o nome da avó, de Luísa Siqueira Ferreira. A senhora não chegou a conhecer o seu avô? Não conheci meu avô, só a avó. E a sua avó veio para cá junto com a família? Não, ela ficou morando lá. O que vieram para cá foi os maternos, né? Mas a senhora conheceu a sua avó Luísa? Sim. Ela vinha para cá visitar? Não, só o pai, nós que ia lá visitar ela, em Trejuíz ela morava. Nós ia lá visitar ela. E ela faleceu lá? Faleceu lá, sim. Como que eram essas visitas na casa dela? Nós ia de carrinho de cavalo. Carrinho de cavalo, levava às vezes mais que um dia para chegar lá, quase 2 dias. Pousava na estrada, pousava lá no Taquaranchim, que eles falavam, para cá de Santo Ângelo. E o trajeto era por Catuípe? Por Catuípe, ia por Catuípe, tudo estrada de chão. Entre Juiz fica um pouquinho depois de Santo Ângelo? Depois de Santo Ângelo, E dos seus avós maternos? Eles também vieram o avô também veio de lá do Entre Juiz para cá, né? O
O vô era Joaquim Bento Machado. E a minha avó, Vitória, é o mesmo sobrenome, né? Vitória. Até minha avó foi a primeira parteira aqui em Alegria. Esses que são idosos aqui, tudo foi ela que pescou, não tinha médica, né? Então ela foi a primeira parteira. Sua avó foi a primeira parteira? A primeira parteira aqui de Alegria, é. Isso que a prof. Maísa veio buscar aqui porque foi a avó dela, né? Então ela veio, queria saber. Daí eu dei a fotografia da minha avó para ela levar, né? As pessoas que ela ajudou a nascer hoje já são mais idosas. É, já são idosos ali. O Danilo já tem minha idade. Eu com 83, o meu irmão já estaria com 90 agora, né? É. E o meu vô foi o primeiro bolicheiro aí. Onde o primeiro bolicheiro, a gente dizia bolicheiro, né? Antigamente. Era ali perto do cemitério. Ele tinha um bolicho ali. Onde é o cemitério agora. O cemitério São Sebastião, católico. E o que a senhora se recorda de ir na casa deles quando criança visitar os seus avós? Me lembro que a gente ia lá e a avó estava com os peões, sempre trabalhando na lavoura. E o vô viajava mais buscar as muambas dele para vender, né? Não sei onde é que ele buscava, isso não me lembro se era em Santo Ângelo. Acho que era em Santo Ângelo que ele buscava, em Três Passos. Onde que eles moravam? Ainda tem a propriedade deles, como é que eu vou dizer, perto do bairro Olaria agora. Agora chama bairro Olaria lá, no leste, né? Ainda existe essa propriedade. A casa também? Não, a casa desmancharam, agora mora um neto lá. Se quer escrever onde mora o Julião, é Julião, ele tem um CTG agora lá, Julião Siqueira. Esse é seu neto? Não, era neto do meu avô, é meu sobrinho. E o nome da localidade é Bairro Olaria hoje? É, agora é bairro Olaria que eles chamam, né? É. Bairro Olaria é nesse lado da rua, eles é no outro lado, mas a gente chama lá bairro Olaria, né? E tinha alguma olaria lá? Tinha. Esse olaria, a gente passava lá e me lembro que cruzava e daí tinha olaria. Era da família Matner e eu até escrevi ali. Deixa eu dar uma olhada. Lambre, é. Matner e Lambre. Era das primeiras, como é que eu vou dizer, as primeiras oficinas, não sei se fábricas, faziam tijolo e telha, né? Aí a gente passava lá para depois entrar na entrada da minha avó, do avô. E aí o seu avô, ele costumava fazer as viagens para buscar mercadoria. É. E a sua avó ficava em casa cuidando da lavoura, dos filhos, né? Não sei se ali eu posso acrescentar agora dos primeiros moradores que moravam ali. Daí, naquela época, daí já morava. Eles vieram para cá, já morava o Fausto Viana. Isso sempre é considerado os primeiros aqui da Alegria, né? Fausto Viana, agora não me lembro o nome da mulher. E Santinho Toledo, até são os primeiros que estão sepultados ali no cemitério, né? Santinho Toledo e Leandro Chagas. Ele tinha uma casa feita de tijolo de barro, mas bem esquisita, coberta com umas telhas que agora está aparecendo novamente, essas telhas. Era um telhado bem diferente, não era como essas que agora, né? Ali morava seu Leandro Chagas. Era diferente, as casas não tinham telha na época? Não, era uma telha, mas era uma telha, não sei se era feito ali, era tudo cavalete, né? Como é que eles dizem, não é cavalete? Que bota nas cunheiras. As cunheiras que eles dizem. É. Era coberto assim, não era essa telha que usam agora, uma telha que era fabricada ali naquele olaria, né? E esses eram os vizinhos ali das redondezas? Eram os vizinhos da redondeza. E esses matos, né, que era que tinham olaria, né? E esses a senhora não sabe de onde veio os Matner e os Lambre? Não sei de onde é que eles vieram, não sei. Mas aqui tem muita influência de famílias de origem polaca também.
Tem. Ali embaixo eu botei. A maioria dos poloneses são Wisbicki. Agora não me lembro o nome das óperas, mas sei que são Wisbicki e Friedrichsky. Ai, como é que é? Ah, do vizinho aqui. Wisbicki, Friedrichsky. Vocês vão fazer uma entrevista, eu acho que lá com ele. Wisniewski. Wisniewski. Zavadski é um cunhado meu também. Esses já vieram depois, né? Mas a maioria é polonesa aí agora, né? Acho que a maioria. Queria que a senhora falasse um pouco desse trabalho das parteiras. Naquela época não havia hospital. Não havia hospital. A minha avó andava com um cavalinho branco. Isso eu me lembro, né? Esse cavalinho branco eu nunca vou esquecer. Porque assim, ela morava lá, nessa olaria. Daí ela vinha aqui no pai, na mãe, e buscar para nós fazer novena na igreja. Essa igreja era bem pequena, igreja católica, era bem pequena. Era coberta de tabuinha, que o meu pai e o seu Edmundo Lemansky, que é outro polonês, ajudavam, como é que eu vou explicar? Faziam as tabuinhas, né, com a machadinha, faziam as tabuinhas, era coberta de tabuinha essa igreja. E igreja São Sebastião, até hoje é São Sebastião, agora é a matriz. Daí ela me levava ali, mas eu ia a pé, ela ia a cavalo, eu ia a pé, porque eu tinha medo de montar no cavalo. Daí ela me levava de volta, ia de volta para a casa dela, então por isso que eu lembro bem desse cavalo branco. Daí quando chamavam ela, os maridos, os esposos vinham buscar ela para ia nascer o nenê, ela ia naquele cavalinho branco dela, porque ela não tinha, como é que eu vou dizer, um cilindro, não, cilim. Cilim era o nome daquele, que ela montava a cavalo, e tinha umas guardas assim que ela se agarrava. Não era como os gaúchos usam agora não sei como é que explicar, esqueci as coisas dos gaúchos, mas era um cilim que ela tinha. E ela ia, daí ela levava os chá dela e as pomadas de massagem e pescava os nenê. E esses poloneses aqui, tudo são netos dela, porque ela durou muitos anos ali, ela faleceu. Faleceu em casa do pai, teve em Chapeta, no hospital. Ela tinha 77 anos quando faleceu. Ela sempre andava de cavalo. Alguns buscavam ela de carroça, mas ela preferia ir com o cavalinho dela, que a hora que ela queria voltar embora, ela voltava, né? E daí os maridos vinham atrás quando já estava perto de nascer. Quando estava perto de nascer. E depois, não sei se tu quer escrever ali junto, depois tinha uma segunda parteira aqui, que foi a dona Mabel. A Mabel Zine. Ela morava ali onde que é a prefeitura, agora ali pertinho ela morava. Dessa eu me lembro. Também faleceu aqui. Uma pessoa que trabalhou bastante, né? Eu não sei se te falaram, daí já tinha um médico, que era em Acoral, finado Fontoura, daí daquela época em diante, nós ficava doente, o pai e a mãe levavam nós para lá. Até 2 irmãos meus foi para lá. E senão dali tinha que ir para 13 de Maio, lá no São Vicente, também de carrinho de cavalo. Jardineira, que eles diziam. A dona Mabel, eu já tinha ouvido falar, ela também acho que ajudava lá em Acoral, o pessoal de Inhacorá. Pois não duvido que buscavam ela aqui, porque eu não me lembro de parteira lá. O fotógrafo era lá do Inhacorá, o Carlos não sei lá, finado Carlos. Ele era casado com uma tia nossa. Carlos do que era? Não é Barbosa? Pode ser que era Barbosa, não me lembro bem. Sei que era Carlos. Ele foi o primeiro fotógrafo. Daí ele fazia as fotografias aqui em Alegria, as promoções que tinha até do casamento da minha mãe, foi ele que fez, né? Mas eu acho que nessa época não era o Barbosa. Não conheço quem era. Ele era bem antigo, faz anos que ele é falecido.
Então não é porque esse senhor ainda é vivo, o Barbosa. Ah, não, Mas não. ele também foi fotógrafo. Foi fotógrafo, né? Uhum. Não, então não era Barbosa. Carlos, agora eu não consigo lembrar o nome dele, sobrenome. Ela era Júlia Lax, a esposa dele. Não é do teu tempo, né? Teus pais moram em Acorá? Que família? Rolim. Ah, Rolim muito conhecido. Até esqueci de botar ali no histórico. Uríbio Rolim foi dos primeiros moradores, aqui na divisa do Inhacorá com Alegria. Uríbio Rolim. Uma filha dele era colega minha. E o Uríbio Rolim dos Reis. Uríbio. Ele foi autoridade ali. O que ele era? Como é que eu vou dizer o que ele era? Não sei se chamava aquela época quarteirão. Não era delegado, era quarteirão, acho que diziam. Ele era autoridade aqui da Alegria. O quarteirão é o equivalente ao delegado de hoje. É equivalente ao delegado de hoje, é isso aí. E aí eles atendiam aqui a região. Alguém que brigasse, tinha uma questão de terra, ia lá, né? Ele que resolvia, né? Naquela época a gente não via falar de brigas, assim, só de questões de terra, de divisas de terra, né? Que a comissão de terra demorou muito para vir medir as terras, né? Os agrônomos, né? E essa comissão de terras de Santa Rosa, ela veio para cá depois medir? Sim, ela veio, mediu bastante terra ali. Tudo se resolvia em Santa Rosa. Pagar imposto, tudo ia. Meu pai ia a cavalo para Santa Rosa. E a gente estava falando das parteiras, né? Como que era assim o trabalho delas? Elas carregavam alguns utensílios, tesoura? Carregavam tesoura, carregavam álcool, cachaça de lambique para esterilizar, né? Cortavam o umbigo, daí elas se explicavam, né? Para agasalhar bem, né? Limpar bem, agasalhar bem, elas explicavam, né? E também quando dava assim, como é que a gente dizia, uma recaída, nas mães davam uma recaída, daí elas iam chamar elas, vinham de volta para... Tinham que contornar a situação, porque não tinha médico, não tinha correr no médico, né? Médico era em 13 de maio e lá depois não ia Corá, mas aí era difícil a condução para ir, né? Não sei, naquela época o povo não ficava doente assim também. Eu acho que agora, não sei se é os venenos, o que é, ou a natureza já mais fraca, as pessoas já ficam mais doentes, né? E a senhora comentou também que haviam pomadas, chás. Isso aqui nós fazíamos na pastoral da criança. Isso é bem depois. Isso aqui foi a partir de 1994. Aí foi criada a pastoral da criança aqui, que eu fiz parte, né? Até começou lá na minha casa, com a irmã Helena e a irmã Carolina. E daí a gente fazia a pomada, né? Até agora se faz. A gente bota bastante remédio, sebo de ovelha, sebo de gado, e frita ela bastante, depois coa, né, e bota nos potezinhos. Vai umas 30 qualidades de chá, né? E isso é para fomentar reumatismo, ferida. Até aqui uso muito, ali a professora Julieta, que ela tem o depósito lá, que ela vende os vidrinhos. Aí o pessoal busca muito para botar na ubre das vacas, quando no verão, que vem aqueles, como é que é? Não é chupinha, aquele mosquito preto, porvo. E daí eles põem, né, como é que é? Cura a rachadura do teto das vacas. Estão buscando para isso agora, mas usam bastante para remédio, né? A avó, não sei, a finada avó, a parteira, levava uma pomada que ela fazia com banha, sebo e magerona. Essa pomada passava na barriga das mulheres para tirar dor, né? Porque sempre tinham cólica, tinham dor, né? Ela dava um chá de canela, ela dava quando tá hemorragia, né? Dava chá de canela. Mas a canela era tirada assim das árvores. No final do voo tinha essas especiarias para vender. E também em questão de alimentação, existia algum cuidado pós-parto? Era sopa de galinha. Ela já recomendava que
para os homens matar uma galinha e fazer uma sopa de galinha, não dar comida pesada. Feijão, carne, essas coisas não era para dar, era para dar sopa de galinha. Canja, que diziam. Ah, canja, é. E também canja de milho, né? Quer dizer, a canjita, né? A canja, isso aí. E sobre o comércio, a senhora comentou do seu avô ser bolicheiro, né? O que eram os boliches? Ah, tá. Depois do meu avô, tinha o Misco, e tinha um bolicho aqui na esquina ali, perto do CTG aí. Ali tinha um bolicho do Misco. Agora o sobrenome dele eu não sei, eu era muito pequena naquele tempo, eu não lembro, né? E lá na esquina Queimada, tinha uma loja já maior que era dos Brauques. Eno Brauques era o nome aquele lá. Na esquina Queimada. Isso é, não sei se sabe mais ou menos onde é que fica. Lá tinha uma loja e essa loja queimou, né? Pegou fogo. Tinha bastante tecido lá. Aí depois veio o comércio dos Johann. A família Johann, que tem um filho que mora aí, que era um tio da Maísa. Tio da Maísa. Então esse comércio dos Johann, que até no histórico que tinha aqueles colocavam que o primeiro comércio foi do Savitsky, mas o Savitsky já veio bem depois. O Savitsky já veio em 1948, por aí. Foi dos Johann e depois do Savitsky. Não era comércios grandes, comércio pequeno, mas já tinha essas. Mas o que era o boliche? Ele era uma mistura de mercado, bar e... Não, era... Bom, cachaça vendiam, né? Cachaça e daí era... Como é que é? Tipo mercado, né? Mercado, comida que vendiam. Ah, eles buscavam as mercadorias em Juí. Me lembro que meu pai fazia as compras para nós em Juí. Daqui para lá eles levavam os carroção de feno, alfafa, né? Arroz, milho, feijão. Soja não existia, porque a soja depois começou bem mais tarde. Levavam para Juí, vendiam, e daí ele de lá trazia os fardos de tecido para a mãe fazer roupa para nós. Daí trazia o sal, trazia o açúcar e farinha de trigo. Não, moinho tinha. Até o primeiro moinho que teve foi aqui embaixo do... O primeiro moinho era do Henrique Stadler. Primeiro moinho. Primeira serraria ali também foi do Alberto Stadler, que era o pai dele. Esse é dos primeiros moradores também. Primeira serraria. Que faziam as tábuas para construir as casas. Tá. E aqui perto da sua casa tem uma, não sei se é uma serraria, uma marcenaria. Aqui tem uma marcenaria. Essa já veio bem depois. Já faleceu o velho ali. É uma marcenaria. Ah, tinha a marcenaria dos Perche. Essa marcenaria era bem antiga também, dos Perche. Agora eles faleceram, não tem mais. Mas é uma marcenaria dos Perche. Isso aí, em 1951. Eles tinham ali, durou anos. Agora tem os filhos que moram ali ainda, mas não tem mais a marcenaria. Mas o estilo daquela ali é como era antigamente. É tudo como antigamente, é. Até há pouco tempo eu tinha ainda um guarda-roupa que foi construído ali, daí eu dei para uma guria que casou, foi morar em 3 de Maio. Era um estilo bem moderno. Esse velho que também fazia um estilo bem bonito de marcenaria. Não sei se quer mais uns pioneiros que moram em Espírito Santo, que vieram, alguns eu sei. Daí que é o João de Lima, acho que eu escrevi ali o nome dele, João de Lima, o apelido dele era Vacariano, agora não sei de onde eles vieram. Antônio e Elias Filipim, vieram de Catuípe. Antônio e Elias Filipim, esses vieram de Catuípe. Era parente do seu marido? Sim, tio do meu marido. Ele era o vô. Agora do minhas crianças é o Bisa, né? Já é falecido também. E daí a família Carvalho. Ali é uma família bem grande, agora os velhos já faleceram, né? Família Carvalho, deixa eu ver qual é os outros. De Lima, Carvalho. A família Teixeira, do seu João Teixeira. A família do seu João Teixeira. E seu João Ferraz. Tá, ainda a família Calegaro também são bem antigos lá. Lá eu trabalhei, daí eu sei mais as famílias, né?
Trabalhei 25 anos lá. Depois me mudei para cá, porque tinha a mãe para cuidar, daí a gente veio embora para cá. E os filhos já estavam trabalhando aqui, né? Eu acho que é esses aí que eu lembro. A família Goulart, então, esses vieram das fronteiras, família Goulart. Acho que 2 irmãos, o Adão Goulart e Antoninho Goulart. Até eles são vô da Simone e da Tatiane, que mora em Acorá. Tatiane, não me lembro com quem ela é casada lá. Tatiane Conrad, ela é. Eles são avô dela. A família Goulart, eu acho que é o que eu mais lembro é esses aí, né? E Espírito Santo sempre foi um subdistrito? É, foi um subdistrito. Tinha uma coisa que a gente lembra bastante, um fato, que tinha finado Sebastião e a Dona Maria, era o nome dela, eles carregavam a bandeira do Divino. Então, como estavam construindo a igreja, então eles carregavam a bandeira do Divino e iam nas casas fazer reza, novena, né? Eles vinham do Espírito Santo. Eles moravam ali onde eram as terras do Vitorato. O seu Antônio Vitorato ali, eles moravam, tinha uma casinha lá. Era Sebastião o nome dele, agora o sobrenome também não me lembro. Será que ele tem alguma relação com o nome de São Sebastião da igreja? Eu acho que tem relação. A gente não sabe, eu não sei porque que botaram Sebastião, mas eu acho que foi isso, porque como é que é a religião católica, como é que é as rezas, era eles que faziam, né? Porque acho que não tinha igreja, né? Em Acorá foi parecido um pouco, que é São João Batista, porque um senhor chamado João Batista doou o santo e daí ficou... Ficou João Batista, então, por isso eu perguntei o porquê. Pois eu não sei se a igreja de lá foi feita primeiro que aqui, ou primeiro lá. Sempre pertenceu aqui a essa paróquia, né? Mas isso eu não sei, porque a gente... Como eu não trabalhei aqui, então depois que eu me aposentei, que eu vim para cá, que a gente faz mais parte da igreja aqui, né? A gente fazia parte lá da igreja do Espírito Santo, né? Agora, o que eu sei é que a igreja do Espírito Santo foi construída primeiro que aqui. Porque lá meu sogro e eu vou lá, eles ajudaram a construir, né? Então a gente não sabe muita coisa, nem a data da igreja aqui, quando que começou a matriz, sim, né? Mas eu acho que em Acorá começou primeiro. Porque já a escrivão era lá, as coisas se faziam lá, né? O médico também se colocou lá, né? Em Acorá, né? Bem no começo, a Alegria era um rincão de Inhacorá. Rincão de Inhacorá, é isso aí mesmo. Até ali eu escrevi Alegria, porque eu não me lembrei do rincão agora que tu falou. Eu lembrei que era Rincão de Inhacorá. Agora não sei se eu sei mais alguma coisa antiga. Mas hoje a Alegria é muito maior em extensão do que em Inhacorá. Sim, eu acho que a divisão também é bem maior, né? É, bem maior. Eu não sei, a gente sabia, mas agora já não sei, a gente não guarda tudo. Depois que eu sofri de Parkinson, agora eu tô melhor um pouco, que eu tomo já 8 anos que tomo remédio, né? Mas eu perdi, às vezes, completamente a memória, um branco dava assim, né? Ficava tempo. Depois fiz exames, consultei, agora faço tratamento, né? E qual que é o nome da igreja em Espírito Santo? A Igreja do Espírito Santo. Ela era construída lá embaixo, perto da família Goulart. E agora ela é construída na vila, né? Uma coisa que eu também queria dizer, a primeira escola aqui foi municipal, ali perto do cemitério, perto do cemitério, ali onde é o cemitério, era a escola municipal. Daí tem 2 escolas estaduais agora. Tem uma em Espírito Santo, que o nome é Escola Estadual Espírito Santo, e daí aqui a Caldas Júnior, né? Que era a escola rural. Isso ela veio para cá em 1948. Daí vieram os professores de 1948 que fizeram o colégio estadual. Rural, né? Dizia escola rural. Daí foram buscar, a família Johan foi buscar os professores em Osório.
lá perto, para lá de Porto Alegre, buscaram os professores seminaristas. Aí vieram dar aula aí, era o professor Léo Simon e o professor Jandir, os primeiros professores de alegria. E lá na escola de Espírito Santo, que era uma escola estadual também, aí era a tal da professora Esther. Eu não sei o sobrenome dela. Meu marido que falava que eles foram lá, né, na escola, professora Esther. O seu marido era da região de Espírito Santo? Nasceu em Espírito Santo, é. Nasceu lá. Filho da Alcides Filipinho e Leonardo Lax. Que eram os pais dele. É, eram os pais dele. A família Lax tem alguns em Acorá também. Pois é, deve ter, porque a tia Júlia... Não, e daí tinha o tio... Na Baixada ali morava um irmão da sogra. Nessa Baixada que vem ali... viu falar do Wilson Lax? Pois é, o Wilson é filho do tio Leopoldo Lax, que era irmão da minha sogra. É, ele deixou... A Terezinha Lax mora lá, que era Maria Lax. A Terezinha é falecida, mas a Maria mora lá, eu acho que é... Mariazinha. É Mariazinha. Ela faleceu também. Ah, falecida, era minha colega, estudamos junto com ela. Primeiros cursos do município fizemos com ela. É. Então é falecida, a Mariazinha, não sabia que ela era falecida. E o Wilson também é falecido, irmão dela, né? Faz pouco tempo que faleceu. Dona Irondina, e sobre a festa do Divino, como que eram essas celebrações? Pois é, como é que eu me lembro? Quando tinha festa da igreja, que daí já era da capela. Naquela época a gente já fez a comunhão, acho que eu tinha uns 8, 10 anos. Então o pai levava nós, e daí eles traziam a bandeira do Divino e colocavam lá no chão, aquele mastro, né? Estava no chão e lá muita gente ficava assim, rezando, né? Rezavam lá para o Divino. E eu lembro que o pai comprava um churrasco, fincava o espeto lá no chão e se comprava guaraná. E ele levava um vinho caseiro de casa para tomar com a mãe e com os vizinhos, né? E era lá no chão, tudo no gramado, né? Tinha um mato grande ali perto da igreja, que esse mato foi o finado Casimiro Kocheves, que deu essa área de terra para a igreja. Casimiro Kocheves veio de 13 de maio para cá. E agora é cidade ali, né? Agora foram vendendo, agora ali é cidade, né? Casimiro Kocheves. E tinha o estandarte, que era a maior honraria para... Daí doavam fita. Me lembro que a mãe mandava comprar fita em Juí. Meu pai trazia as fitas de lá, era a coisa mais difícil para ele encontrar essas fitas. Daí aquele mastro era cheio de fita, e na ponta estava o Espírito Santo feito de pau, de madeira, né? Daí, mas aqui não ficou Espírito Santo, ficou lá Espírito Santo porque eles vinham de lá, né? Era a devoção que tinha, como diz a devoção, né? Que padre custou muito vir, né? O padre vinha de São José a cavalo também, cavalo no burrinho. Vinha para rezar as missas, mas isso acho que era uma vez por ano, né? E eles faziam procissão com o estandarte? Eles passavam pelas casas? Passavam pelas casas. Eu não me lembro de procissão. Procissão saía depois quando veio os padres. Daí você fazia procissão com velas acesas, né? À noite. A última procissão que eu fui foi em Espírito Santo com o Frei Sérgio. E daí deu uma procissão bem grande. Agora só tem procissão aqui, né? Curtinhas. Mas com o Divino, eles visitavam as casas. E eles iam dias visitando casa. Daí doavam vela para ele e fitas, né? Fitas. E confeccionavam as velas? Era confeccionada, as velas eram feitas de cera, né? De cera aí. Eu me lembro que fazia umas velas grandes assim de cera, né? Alguns faziam até dentro das taquaras. É, dentro das taquaras também. A luz era de taquara. As luzes eram de taquara. E daí tinha... O pai trazia querosene de Juí. Trazia numas latas assim, querosene para botar nos... Não sei, agora não me lembro mais como é que eram uns... Lamparina? Lamparina, é. Tinha umas lamparinas, mas isso feito de latas, né? Fazia aquela lamparina, botava pano ali e fazia uns pavios
e botava querosene daí, né? Senão fazia com sebo, né? Botava sebo também, um pavio, e queimava aquilo para ter. Essa foi a primeira forma de ter luz. De ter luz, é. Eu me lembro que meu irmão mais velho, agora é falecido, então nós descascávamos muita mamona e vendia, o pai levava para Ijuí vender mamona, que esse dinheirinho era para comprar cadernos, né? Material escolar. E ele, como é que ele fazia? Ele pegava um arame, e esse arame ele botava mamona, sabe, né? Fazia um fio assim grande com mamona, e daí ele acendia, aquilo dava uma luz enorme. Daí ele pendurava na janela, assim, daí tinha luz na cozinha e luz para nós fazer os temas. Uma luz bem clara, né? Porque até que a mãe comprou um Aladim e isso foi anos, muitos anos nós estava sem, não tinha luz, né? E aquelas velhinhas de querosene era muito ruim, trancava o nariz e picumã. E não era um pouco perigoso também? Mas claro, a querosene era muito perigoso, né? Esse é o meu filho que mora comigo, parece meio chupo. Ele é doente, deu derrame nele, AVC. Fez 31 dias do hospital, Santa Rosa. Agora ele mora comigo, a mulher faleceu, os filhos ficaram lá em Mato Grosso. Era perigoso pegar fogo. Mas e que a mãe recomendava muito, muito por causa de pegar fogo, né? A querosene também era muito perigoso. Mas nunca aconteceu nada assim de acidente lá em casa. A mãe era muito cuidadosa. Estava sempre em cima vigiando, o pai também. E não podia dormir com ele aceso. Não, tinha que apagar tudo. A hora de dormir era tudo escuro. Era só a lua que clareava, quando tinha, né? E chegou a acontecer em algum local de pegar fogo? Aquela época eu não me lembro. Aquela época mesmo eu não me lembro de pegar fogo. Mas agora pega fogo seguido aqui em casa. Até ali não faz muito tempo que queimou a casa e queimou o velho, o senhor morava sozinho. Acho que era um lambre. Morava sozinho ali, daí queimou. Deixa eu ver. O que eu me lembro que queimou foi essa loja lá na esquina queimada. Essa loja queimou tudo. Que nós fomos, ainda o pai levou nós de carrinho para olhar. Tinha fogão, armário, assim, muita coisa queimada. Eu fui lá na esquina queimada. Isso faz muitos anos, né? Foi os primeiros bolichos, né? Como é que se diz? E o nome da localidade Esquina Queimada? Ficou daí, deram o nome de Esquina Queimada. Era Rincão das Bandeiras, né? Rincão das Bandeiras, daí lá. Ainda tem o Rincão das Bandeiras, mas daí lá, aquele lugar que mora os Padilha, né? A professora Dercy veio de lá, os pais dela moravam lá. A mãe, os pais dela, ainda tem irmãos lá. E daí deram o nome de Esquina Queimada. Agora não tem, acho que comércio nenhum não tem lá. Que eu sei não. Mora lá o Irineu Gomes, ainda a família Gomes mora lá também. Família Gomes é daquele que morou em Acurado, como é que era o nome dela? Tem um filho médico. A Norata. O seu Eugênio Norata. Até eram padrinhos do meu irmão, a Norata. Eles eram de lá, família Gomes. Tinha um comércio. Tinha um comércio, é da Esquina Queimada eles eram. Então o nome da Esquina Queimada veio em decorrência do... Vem em decorrência dessa casa que queimou lá. Erno Braux. Erno Braux era o dono. Daí aqui na Alegria tinha um irmão dele chamado Germano Braux, que foi a primeira banda de música. Tocava nos bailes aqui no... Como é que era o nome? O 7 de setembro, era o nome do clube aí, 7 de setembro. E os Braux, que era a primeira banda. Eles tinham um conjunto de sopro e... Não sei se eles vieram de Juí, parece, vieram de Juí, Os Braux, Germano Braux, a família dele, as gurias cantavam e os rapazes.
A senhora falou na família Padilha, eu lembrei que tinha a dona Erundina Padilha, Uhum. casada com o seu Astério. Ah, sim, não, a minha tocaia, não sei como é que a gente diz. Era muito conhecida minha, é. É, a dona Irondina, é casada com o seu Astério. O seu Astério também foi só que ele morava em Acorá, né? Já pertencia para Inhacorá. Era parente com a comadre Pedrolina Figueiró, é madrinha desse rapaz que passou aí. Ela é falecida agora também. Ela também era ali, perto do seu Oríbio Rolim, ela morava. A dona Balbina era a mãe dela. Eram os primeiros moradores de lá. Era muito conhecido com a finada avó, com a gente. E ali, na divisa de Alegria com Inhacorá, tem a esquina Rolim. Sim, esquina Rolinha. Lá tinha uma escola também, onde ele lecionou a mimosa, muito tempo, a filha do seu Uribe, também são falecidos. E o filho dela, João Rolim era o marido da... Eu acho que eles eram casados entre primos, porque ela era Rolim, ele era Rolim também. Naquela época casavam entre primos, né? E os dois eram Rolim. Seu João Rolim e a dona Mimosa. Os dois são falecidos. Foram morar para 3 de Maio. E ali leva o nome da família porque foi a primeira a morar? Sim, foi a primeira morada dele. Tinha uma morada, não sei se existe agora, eu acho que é dos Crepes. Mas era uma morada muito bonita. Ele tinha ali, nós passeava lá, com a mãe, com a dona... Como é? Maricota chamava a mulher do seu Oríbio. Nós passeava lá, iam se visitar. Ricota, é. A gente às vezes esquece, depois lembra, né? E ali, que a senhora se recorda, ele foi o primeiro morador, o seu Euríbio. É, o primeiro morador ali, o primeiro morador. Eu não sei de onde eles vieram. Não sei. Os Rolim, de onde é que vieram. Não. A minha mãe devia saber, mas agora também é falecida, porque a gente era muito amiga com a Mimosa, que a gente estudou junto, né? Mas com a filha dele, né? Tinha umas filhas dele que moravam em Apurá, até uma filha dele era casada com o doutor, como é que é? Eu falei antes? Doutor Fontoura? É, com o doutor Fontoura. Uma filha dele era casada com o doutor Fontoura, é. E quais os nomes das outras localidades aqui no interior? Pois é, nós temos a Restinga Seca, que é de umas primeiras lá também, teve bolicho lá do seu Raimundo Gubert, né? Lá tinha uma loja grande até. Raimundo Gubert, daí que pertencia, quem trabalhava era a mulher do seu Balduino Doca, que foi prefeito da Alegria, o primeiro prefeito, primeiro com Álvaro, né? Ele era o vice. Daí Restinga Seca, o Levitsky, tem lá em cima o Levitsky, e como é que é? As bandeiras que eles dizem, né? Daí Rincão Mazari, Rincão Mazari também tem uma igreja, tem moradores lá, bem antigos. Espírito Santo, Rincão dos Nardes, que lá mora o ex-prefeito também, o Álvaro Iostro. E os Nardes também moravam lá, por isso chamam Rincão dos Nardes, né? Eu não me lembro de outro. Aqui é a Água Santa. Embaixo tem outra. Não é vila, mas tem bastante morador a Água Santa. Tinha uma escola ali municipal, também fechou. Aí Itamaraty. A escola veio para cá, para a cidade, mas ficou a vila Itamaraty, uma vila ali perto do Lajado Engenho lá. Família Nardes também é uma família antiga daqui. É, família bem antiga, família Nardes, seu Nenê Nardes. Uma vez eu concorri a candidata à rainha para o 7 de setembro, que daí já tinha o clube 7 de setembro, mas queriam angariar dinheiro para o Hospital São Sebastião. Daí eu concorri à rainha. Eu, a professora Genici, que veio de Inhacorá. A professora Genici Tizotti, os pais dela eram de Inhacorá. E a Nelce Savitz, que agora ela é, mas ela era Nelce Girardi. Concorremos. Daí eu fui com a prima minha a pé, tirar voto, lá nos Nardes. Aí eu acho que eu posei lá na Dona Vevê, no seu Nardes, para outro dia fazer aquele rincão lá, tirar votos. Isso foi
Deixa eu ver, 1960, não, 1957. Acho que eu tinha 17 anos. Sei que meu pai não queria, daí o professor Léo veio lá e essa família Johan não tinha que concorrer para juntar dinheiro, né, para o hospital. Mas um pouco de dinheiro foi para o 7 de setembro, para o clube. E outro tanto foi para o hospital, São Sebastião. Pois é, até o hospital também tem o nome de São Sebastião, por causa do nome da igreja, certo? Primeiro que ali foi feita uma campanha muito grande. Esses Friedrichsky, todos esses poloneses aí ajudaram com soja, bastante soja para fazer o hospital. Meu pai deu um porco gordo para construir o hospital. O primeiro médico daí foi o Dr. Clóvis Juste. Diz que ele é falecido agora, ele mora em Mato Grosso. Contaram esses dias que ele é falecido. Foi o primeiro médico que atendeu. Fez a abertura. Até veio o deputado Pompeu de Matos, veio para abrir o hospital aí. Ficou fechado muito tempo. Ele foi embora e daí ficou fechado. E não tinha como o pessoal correr para 13 de maio sempre, daí vieram ali e abriram. Aí veio um médico que agora eu não me lembro, estava morando no Espírito Santo, que morreu acidentado, não viu falar de um acidente que deu do médico aqui de Alegria. Para cá de Santa Maria eles se acidentaram. Ele foi com o secretário buscar verba em 13 de maio e se acidentou. Aí ficamos sem médico. Não consigo lembrar o nome dele agora. O hospital ele já foi nos anos 70, 80. Deixa eu ver. Ele abriu em 70, mas ele tinha aberto. Eu casei em 61. 61 já tinha hospital, já tinha a construção, que daí tinha o Clóvis e tinha a irmã Esther, que era uma freira que trabalhava ali, né? E daí depois em 70 ele deixa eu ver, não 70. 69, que daí minha filha trabalhou, ela foi fazer curso com o Dirceu de enfermagem em Santa Rosa. Ela, o Dirceu Caras e a Ivarne, que ainda trabalha. Não, a Ivarne já não mora mais aqui, mas a Marli. Essas três foram fazer curso de enfermeira e começaram a trabalhar. Isso aqui foi em 69. A senhora falou que tinha uma irmã junto? É a irmã Esther, era a irmã Esther com o Dr. Clóvis Juste. Santa Maria, como aquela irmã trabalhava. Madrugada, ela baixava as doentes e ela estava limpando janela lá. Mas madrugada, ela não dormia, nunca dormia, era direto que ela trabalhava. Agora não sei o sobrenome dela, era irmã Esther. Ela estava no hospital e daí ela foi. Não, ela estava na igreja, né? Daí foi para o hospital. Talvez por isso o hospital tenha o nome da igreja, porque deve ter alguma relação entre Muita, a igreja e o hospital. Muita relação com a igreja, porque tinha os padres que vinham ali, um era o Frei Raimundo, não sei se viram falar do Frei Raimundo, ele atendia lá em Acorá também, e esse Frei Raimundo que fazia as campanhas de soja, tanto fazia para a igreja como fazia para o hospital, né? Ele tinha um jipe, então ele saía fazer campanha. Naquela época o pessoal ajudava muito, né? Agora também ajuda muito a igreja, né? Só para o hospital é só se vem verba de fora, porque agora o pessoal aqui já não... Mas agora já está tudo feito, né? Mas naquela época a comunidade se unia muito para a construção da escola, da igreja. Sim, essa escola ali, sabe quando fizeram esse primeiro colégio? Nós éramos entre 5 na escola. Aquela época meu pai dava R$10 por mês. Ela era a escola rural do estado, mas os professores eram pagos, né? Então eu me lembro que o pai dava R$10 por mês para cada filho, né? E assim os outros também, cada um pagava R$10. Eu tenho que achar uma fotografia aí com aqueles professores, eram 100 e poucos alunos. Que eu tô junto, meus irmãos também, né? Se o Gelson não levou, eu acho essa foto aí. Outro dia vocês podem passar aqui, daí a gente dá para... A escola é uma coisa que a gente lembra muito, né? Eu já quero saber um pouco mais sobre a escola, mas para a gente finalizar a parte da igreja, então a evolução foi que primeiro vinham os padres de São José. São José.
Aí construíram a primeira igrejinha de madeira. De madeira, é coberta de tabuinha de... Eu sei isso aqui, eu não lembro bem, porque a professora Lúcia Lemães, que era a professora mais antiga que tinha aqui, né? Das primeiras que começou na escola municipal, ela que me contou. Eu só me lembro que eu fui lá experimentar o vestido de primeira comunhão e o cachorro dela me mordeu no garrão. Daí, quando eu fui na igreja, eu estava com o pé atado. E ela que me contou. Ela me perguntou até isso, pouco antes que ela faleceu. Eu ia visitar seguido ela, porque eu gostava que ela contava essas histórias do município, né? E porque eu casei e fui morar para Restinga, Espírito Santo, lecionar para lá. Então eu não fiquei aqui, né? E daí eu gostava que ela contasse. Aí ela disse, como é que ela começou a contar? Eles faziam a mãe lá na casa dela, faziam almoço e juntavam esses homens, daí meu pai, minha mãe, meu pai traziam uma machadinha e ali nos matos faziam as tabuinhas, né? Tudo com machadinha, faziam para cobrir a primeira igreja, né? E todos os polacos que vinham a cavalo, né? Não tinha, só o padre que tinha um jipe, mas isso ainda foi anos depois, o Frei Raimundo, né? E o primeiro padre, acho que é Ismael, uma coisa assim que a mãe falava, Ismael. Eles vinham a cavalo, de burro, e iam para o Inhacorá, já que aquele tempo iam de burrinho para o Inhacorá, pesado. Eu acho que era Ismael. Diz que era um padre muito bravo, mas ele morava em São José, né? Então São José já existia, né? A Alegria foi depois. Porque a Alegria pertencia para as Três Vendas, né? Parece que São José teve um outro nome antes, Santa Terezinha, alguma coisa assim. Eu acho que Santa Terezinha, que eu acho que meu pai falava que daí o escrivão morava em Santa Terezinha. Eu até tenho uma filha, essa que está em Porto Alegre agora, que é registrada lá em São José, Santa Terezinha, isso mesmo. Depois não sei por que botaram São José, mas era Santa Terezinha, Em Acoral me lembro que era Três Vendas, porque nós íamos lá para as Três Vendas. Até mais ou menos que época que chamavam de Três Vendas, que a senhora lembra? Mas a época... Alguns chamam até hoje. Ah, chamam até... Os antigos, certo, né? Porque lá tinha muita gente antiga. Eu tinha, não sei se chegou a conhecer um tio lá, o Leste Filipim. Ele morou lá também, né? Eles moravam ali no rincão para lá dos Nardes um pouco, Picada da Espora eles moravam. Daí depois estavam morando lá em Três Vendas. Não posso me lembrar. Não posso me lembrar, assim, que época de Inhacorá. Foi antes de emancipar. Antes de emancipar, que já era Inhacorá, né? Até era Três Vendas, depois Três Vendas do Inhacorá. E agora ficou, acho que Inhacorá, né? E nem aqui era Rincão de Alegria. E agora é Alegria. Não tem mais Rincão, agora já é cidade, né? Aqui emancipou, acho que foi em 1990. Ou 89, uma coisa assim. 89 ou 90, essas datas últimas eu não gravei mais, né? Foi antes de Inhacorá até. Foi antes de Inhacorá, né? Sim, antes, Isso aí meu filho sabe de cor, porque o Gelson Filipim foi os primeiros vereador daqui, né? Até ele que fez a documentação, ia para a Independência. Tinha uma Brasília, ele me deixava a pé e ia para a Independência. Falar com o secretário de lá para ajudar ele a fazer. Tinha o Estatuto da Criança para fazer, Estatuto do Município, bastante coisa. Ele tinha terminado a faculdade em junho. Então aí ajudava. O prefeito já não tinha muito estudo, né? O Álvaro era bacharel, mas o seu Balduino não, né? Só que o seu Balduino sabia a história, né? Daí contava para eles, daí foram fazendo a história, né? Eu tinha uma máquina de escrever, o que mais? Um fogão a gás. Tudo foi emprestado para a prefeitura, porque não tinha nada, começou, né? Aí emprestamos. E a senhora sabe o porquê do nome Alegria?
Isso aqui, esse nome Alegria, eu vi falar. Não posso ter contado direito. Foi os Rolim que botaram esse nome. Ali saiu lá do seu Uribe, dos Rolim e do Magoras Rolim. Parece que eles fizeram um grupo, eu não estou te contando certo, né? Que fizeram um grupo assim, não sei se uma janta, o que foi lá, e beberam um pouco de vinho. E daí começaram a falar em alegria, 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 e daí ficou o nome da Alegria. Assim me contaram, mas eu não sei. Não sei essa história, parece que essa história colocaram no histórico aqui da Alegria. Isso quem me falou foi o Danilo, ali, o irmão da Maísa. Foi esse que me falou isso aí, né? Mas não tenho certeza disso ali, né? As coisas que eu escrevi ali, que eu botei, que meu pai e minha mãe contavam, Dona Lúcia me contou, minha avó me contava, quando nós andávamos de a cavalo, ela contava, né? Quem sabe bastante dessa história é meu filho, esse é o professor Gelson, porque ele pegava minha mãe e saía de Fuca, os domingos nós tínhamos Fuquinha, daí ele andava em Acorá, a esquina queimara tudo com a minha mãe, passeando e conhecendo os lugares, e a mãe contava as histórias para ele, né? Mas como eu me casei e fui trabalhar, estudar, então a gente não conversou muito com a mãe sobre essas histórias, né? Sabe alguma coisa de infância, né? Qual que foi a primeira vez que a senhora foi para as Três Vendas? Deixa eu ver, a primeira vez... E a senhora se recorda, assim, de como que era lá? Eu me recordo, agora não sei o nome, como é que era o nome dela. Eles tinham uma casa ali em cima, que ele foi o primeiro escrivão, o escrivão lá. Bem ali, onde é o colégio ali, tinha um morador. E tinha bastante... Becker? Não. Ah, como é que era? Aparício Trindade? Aparício Trindade, é. Aparício Trindade, mas tinha um outro morador ali antigo. Silvéria era o nome da velha, que ela era a tia da minha mãe, essa Silvéria. Como é que era o nome dele, minha nossa? Avelino. Avelino Lemos. Avelino Lemos. Ela era tia da minha mãe. Como é que ela era tia? Agora eu não sei se ela era prima irmã da minha avó. Como é que eu disse o nome dela? Silvéria. Silvéria. Ela era madrinha do meu irmão mais velho, a dona Silvéria. Nós ia lá porque ela dava umas laranjas de embiga para nós. Eu gostava de ir lá. Muito caprichoso, tudo limpinho. Seu Avelino Lemos, Eu acho que a primeira vez que eu fui era meninota, fomos lá, eu e 3 irmãos, esses que estão ali naquela foto. Eu, o Miro e o Finado Negro, fomos de carrinho, né, de carrinho de cavalo. Como era tia, a mãe visitava, então, né. Aí depois a gente foi lá, quando o meu irmão foi no Finado Fontoura, que ele teve uma íngua e o Finado Fontoura cortou, né. Daí lá... E a mãe levou o pai, a mãe que levava e o pai levava nós lá no Finado Carlos, isso para tirar foto, né? Sempre tinha que tirar foto, então eu tinha que ir lá nas Três Vendas tirar foto lá no Finado Carlos, na tia Júlia. Então, mas a gente acho que tinha uns 8 anos por aí, não sei, 8 ou 9 anos, a gente lembra muito pouco. Daí lá na igreja, depois de grande, assim, já tinha uns 17, 18 anos, a gente foi lá na igreja. E a caravana daqui, né? Então a gente ia lá na igreja João Batista, João Batista, a igreja lá, a gente ia na missa lá, né? Festa, acho que nós fomos lá também. Depois, a última vez que eu fui na Corá, nós fomos lá para criar pastoral da criança. E daí a gente foi com o Frei Linos. Mas deu um começo e depois acabou. Não sei, aquelas pessoas não quiseram mais, se mudaram, né? Daí foi a última vez que eu tive a coragem, já faz quase 30 anos. É quase 30 anos, porque agora fez 30 anos a nossa pastoral da criança aqui. Foi a última vez. Mas era pequena, a cidade era pequena, né? Então a senhora se recorda de visitar o seu Avelino e a dona Silvéria? Me lembro. E agora que tu me puxou, eu não estava me lembrando disso aí, agora lembrei. Qual é outra pessoa que nós visitava? Era o Percival Becker. A Clene era a madrinha do meu irmão. A filha do Percival, não sei se era a professora Clene, que era casada com o Nardes. Com
Como é que era o nome dele? Era Nardes, era parente desses Nardes aqui. Que é pai daquele deputado, agora não é mais deputado. Onésimo. Onésimo, a Clena era casada com Onésimo Nardes, é isso aí. Mas, guri, você me fez lembrar tanta coisa antiga. Isso está lá no fundo, né? Desculpa chamar de guri, mas tu é bem inteligente também. Tu é bem curioso, igual ao meu filho. Meu filho não, agora está com 40 e poucos anos, perto de se aposentar, mas ele não se interessa por essas... Ele quer saber das histórias, né, antigas. Então a senhora era parente da Silvéria. A minha mãe era sobrinha dela. São os meus bisavós. Teus bisavós? Como? A parte da tua mãe? Do meu pai. A minha avó, Iracema, era casada com meu avô Assis. O Assis foi muito conhecido, da mãe, do pai, muito conhecido. O Assis, então, era teus avós. O Assis era filho deles, né? A Iracema. A Iracema, isso aí. Tinha a tia Tilda. Elas, quando eu visitava, elas tudo mocinhas já. Tia Nair. Tia Nair, eram tudo mocinhas. Então, tu é parente do... Gessé, Daniel. A mãe falava muito no nome deles, a mãe falava. Porque se visitavam, né? Só que lá no seu Imagoras a gente ia bem pouco. O pai gostava de ir lá falar com ele sobre leis, autoridade, ele era autoridade também, sobre leis, ia lá falar com eles. Daí a gente ficava lá no carrinho, a gente nem desembarcava. E qual que era o parentesco com a Silvéria, sua avó Luísa, que era parente? Não, por parte da avó Vitória. Por parte da mãe, né, não do pai, da avó Vitória. Elas não eram irmãs, elas eram prima-irmãs. Mas não sei dos outros, não sei, né? Dos ancestrais, não sei. Então a gente é parente. Porque a Silvéria é minha bisa. Tua bisa, E a minha bisa que era parente dela, né? A gente ia lá, tinha que chamar de tia também. Eu me lembro que tinha que chamar tia Silvéria, mas era tia da minha mãe, né? E a senhora não se recorda se tinha um senhor chamado Carlos Weidmann, que era comerciante também? Tinha, mas muito pouco eu me lembro. Acho que o Carlos Weidmann tinha um bolicho lá na Baixada. Eu acho que era lá na Baixada. Às vezes eu acho que a mãe e o pai compravam lá alguma coisa. Porque aqui não tinha, né? Iam lá comprar tecido, né? Carlos Weidmann, mas daí vocês não conhecem muito. Não conheci muito. O que a gente conheceu lá também foi o tal de Antônio e o Paulo Siqueira. Moravam, parece que uma casa de 2 pisos, numa esquina lá. Gente bem antiga também. Queria falar um pouco sobre a escola agora. Primeiro sobre o seu tempo de escola, né? Quando a senhora estudou. Como que foi esse período? Eu não sei, foi um período assim bastante difícil para os professores. Era de 1ª a 5ª série, 2 professores. Eles lecionavam de manhã e à tarde. Eu acho que o professor Jandir lecionava de manhã e o professor Léo à tarde. Eles começaram com 1ª série, porque eu sei que eu comecei na 1ª série, né? E daí a gente foi passando, graças a Deus que nunca rodei. Minhas colegas ali eram Terezinha Savitsky, a Maria Savitsky, a Johan, a Elaine. Agora, olhando na foto, eu lembro dele, senão eu não lembro. Daí tinha meu irmão mais velho, o finado Oscar, e o Miro. O Miro é vivo ainda, né? Outro falecido. Eles eram professores muito bons e muito religiosos. Fim de semana, sábado e domingo, eles davam catequese para nós aqui na igreja. Eles eram seminaristas, né? Daí a gente foi até a 5ª série, daí aquela época encerrava, né? Depois, como esses alunos ficaram formados, eles inventaram um supletivo assim à noite. Daí eu acabei também indo naquele supletivo, que se via a 6ª série, eles diziam, né? Eu, meus irmãos, mais uns colegas daí, a gente foi à noite. Daí a gente parou por ali, porque daí não... Isso depois, muitos anos depois, que criaram a 8ª série, depois o 2º grau, né?
E essa é a Escola Caldas Júnior. Agora é a Escola Caldas Júnior, agora é uma escola, como é que é? Ela tem até o 9º ano, né? Até o 9º ano e o 2º grau, né? Agora tem mais, agora com a reforma de ensino, fora o 3º ano, tem mais, ó, o 9º ano, acho que, né? O 9º ano é depois da 8ª, né? Deve ser que tem mais uma reforma. A gente agora se aposentou, não lida mais, então não... E na época já se chamava Caldas Júnior? Não, era a escola rural isolada. Escola rural isolada. Depois trocou para escola rural. E agora, não sei que dia foi que eu perguntei para o Gelson. Ele disse, mãe, pega e olha no histórico. Era para mim olhar no histórico da escola, eu tinha por aí, né? Porque eu não trabalhei aqui, eu saí, foi em 1959, daí eu fiz um concurso da prefeitura com 6ª série. Eu, a professora Pedrolina, a professora Nair, o professor Írio. Quem era mais aqui da Alegria? Daí nós fizemos um concurso do município em 3 de maio. Daí abriu as tal de Brisoleta, não sei se tu viu falar. E daí eu fui lecionar em Restinga, na escola da Brisoleta. Daí foi com 6ª série que comecei a lecionar. Depois, aí fui estudando. Aí eu terminei o supletivo em Santo Ângelo. Terminei lá. Não, eu não terminei lá, me faltou matemática, eu terminei em Santa Rosa, no Visconde de Cairu. Aí eu fui fazer o normal rural no Visconde de Cairu, em Santa Rosa. Fazia de férias. E depois fizemos em Cerro Largo o magistério. Isso eu já tinha os filhos pequenos, já estavam grandes, um estava grande e o outro era pequeno. Cerro Largo terminei lá o 2º grau. Daí continuei, daí fui para o Espírito Santo, daí lecionava na escola do Espírito Santo e me aposentei lá, né? Eu me aposentei ainda no plano de carreira. Eu comecei a faculdade em Santa Rosa, na FAPA, mas não consegui terminar, só fiz o 1º ano. Era tudo estrada de chão, e chovia muito, a gente sofria muito, e tinha a Janice, que mora nos Estados Unidos, pequena, né? Aí era muito sacrifício, aí parei. Aí fui para Ijuí para conseguir de férias lá, não consegui vaga, daí desisti. Também já estava quase me aposentando. Aí me lembrei, eu digo, vou deixar esse dinheiro para os filhos estudar, né? Era tudo particular naquele tempo, né? Os meus tudo estudaram em colégio particular, isso foi bastante sacrifício. O Gelson estudou no Dom Hermeto, daí a Janice também começou no Dom Hermeto, depois foi numa escola particular em Esteio, e hoje o seu no seminário em Taquari, começou em Três Passos, foi para Taquari. Naquela época a gente não conseguia bolsa de estudo fácil, era muito difícil, agora se tu, como meu neto agora conseguiu bolsa em Santa Maria, né? Pagar aluguel, né? Agora só, mas assim a faculdade ele não paga. Então a senhora atuou muitos anos como prof. 27 anos, me aposentei com 27 anos de serviço. Naquela época era bom. Agora o Gelson já está com 38 anos de serviço, não se aposentou ainda. Mas o problema dele é não se aposentar, que ele trabalhou 8 anos para o município, foi cedido. Então esses 8 anos não valem, né? Para se aposentar tem que reger classe. Ele não regeu classe, estava cedido para o município. Então agora tem que esperar passar esses... Eu queria saber um pouco também sobre o seu casamento. Como é que foi o dia do casamento, o pedido? O casamento eu casei aqui na igreja e no civil lá em Acorá. Agora não me lembro quem era o escrivão, pois não me lembro do escrivão mesmo. Ele tinha uma missa, né? Eu era presidente das Filhas de Maria, naquela época não tinha juventude, eram as Filhas de Maria. Aí estavam as Filhas de Maria convidados, testemunha. O senhor Léo era testemunha com a comadre Gileta. E dele era seu Botega, era uma família pioneira do Espírito Santo, seu Botega era testemunha do meu marido. E o meu sogro foi visitar uma irmã que estava com câncer em Portela e não voltou. Aí estava só minha sogra e os cunhados na festa do casamento.
Eu tenho fotografia, mas agora também não sei onde é que está as fotos do casamento, que foi seu Carlos que veio tirar. Até ele pousou ali no pai e veio tirar as fotos. E aí deu uma festa. Daí aquele dia mesmo nós se mudamos para Restinga. Aí fui morar na casa do Balduino Docker em Restinga. Moramos lá, acho que 8 anos. Daí lá, como era assim muito... Tinha os rios, né? O Buricá, o Buricá e o engenho. Tinha muita serração e eu estava sofrendo asma. Daí o médico me aconselhou a sair embora dali para outro lugar. Daí eu fui transferida para Espírito Santo. E fiquei lá até me aposentar. Aí eu casei com o Nilson Filipim, que era filho do Alcides Filipim e Leonardo Lax Filipim. Quem é família de italianos? Italianos, é. Vieram de Catuípe. O que eu queria dizer mais? E os seus sogros trabalhavam com o quê? É agricultor. Agricultor e depois ele era taxista. Anos ele foi taxista em Espírito Santo. Daí ele mudou para Mato Grosso, ele vendeu as terras, comprou uma carreta e o filho mais novo dirigia. Aí foi embora com o filho para Mato Grosso, daí faleceu lá. Esse filho que está aqui, que ajudou a cuidar o vô lá, Mato Grosso, faleceu lá. E a sogra foi para Paraná morar com as filhas, também faleceu em Paraná, não ficaram aqui. E naquela época, como que eram as festas de casamento? Mais simples? Era simples, matava um porco, um novilho, como se diz, fazia um forno no chão, e assava churrasco ali no chão, não tinha churrasqueira, né? E não tinha geladeira também, meu pai tinha um porão. Era um porão assim, que daí guardava as carnes lá, né? Mas tudo era carneado na noite anterior, para ter carne fresca, né? Tinha o quê? Umas 40 pessoas, eu acho, no meu casamento. Os parentes, os vizinhos, né? Os compadres, os padrinhos. Até no meu casamento estava a minha madrinha, que era os pais do Álvaro, Arnoldo Yoste, era muito conhecido aqui, pai do Jorge Yoste. Arnoldo Yoste, eles eram meus padrinhos de batismo, e daí eles também estavam no meu casamento. E salões de baile tinham aqui? Tinha o 7 de setembro. Vocês ouviram falar que queimou um salão de baile ali. O 7 de setembro queimou, era um salão de madeira e tinha bolão junto. Isso faz muito, eu morava em Espírito Santo, que falar que queimou. Daí depois eles construíram o CTG, né? Deu uma tormenta grande, caiu tudo do CTG. Daí como eu vim morar para cá, foi em 1990. Aí criamos o grupo de idosos, até eu fui a primeira presidente ali. Minha filha era coordenadora, ela trabalhava na prefeitura. E aí reergueram o CTG, os idosos começaram a fazer baile, juntar dinheiro, né? Daí reergueram o CTG. Agora está bem organizado de novo, né? Daí ali que saiu os bailes dos idosos. Mas eu não participo mais, já faz, desde que esse filho ficou doente, daí eu parei de participar. Fazer companhia para ele, né? E tinham conjuntos musicais? Não, no começo era aqui o Clemente Caras, que era o gaiteiro que tocava. Depois a gente foi passava o chapéu, foi juntando dinheiro, fazendo baile, juntando dinheirinho. Aí agora vem conjuntos, agora vem conjuntos de Cerro Largo, São José de Inhacorá, de fora, né? Vem bastante conjunto de fora agora. Agora é bem animado os bailes. Grande, vem grupos de fora. Nós também ia. Tempo que eu era presidente, a gente ia bastante para fora. Ia no Inhacorá bastante. E Chapeta, Santo Augusto, até para Três Passos fomos, né? Santa Rosa. Mas algum conjunto musical que era aqui de Alegria? Não, aquele conjunto que tinha aqui foi embora. Agora tem um conjunto que eles tocam até na igreja, tocam para fora. É do Juliano. Como é Juliano? E o pai dele faleceu. Juliano Bon. Viu falar de uma morte que deu em Araújo? Uma pechada que deu em Araújo. Morreu o pai dele, o Carlinhos Bon. E agora esse filho é músico agora. Ele tem um conjunto aí.
Não sei, ele toca com os filhos do Bermílio Craft. É um conjunto pequeno, mas eles tocam bem. Agora não... tinha um que tocava gaita para nós no CDG, era o finado Juarez Tizotti, era lá do Inhacorá. Juarez Tizotti, filho do Tizotti, irmão da professora Gessi, Genesi Tizotti, era do Inhacorá. Esse Juarez tocou gaita há muito tempo, com Oswaldo Lambre, agora é falecido esse Lambre também, eles dois tocavam gaita e violão. Dona Irondina, aqui contavam histórias de lendas? Contavam a história do lobisomem, mas quem contava a história do lobisomem era meu irmão, que eu me lembro. O meu irmão contava essa história do lobisomem. E não me lembro mais, assim, dessas histórias, eu não me lembro. Lobisomem, qual é a outra? Da mula sem cabeça. Contava essas lendas. Mas eu não me lembro. Tá, agora me lembro quem é que contava. Esse Leandro Chagas, seu Leandro Chagas, que era o pedreiro, o primeiro pedreiro da alegria, esse Leandro Chagas. Ele que contava. Ele vinha fazer os calçados lá na casa do pai, e agora eu me lembro que ele contava. E a gente achava que era verdadeiro, mas não era, né? A mãe dizia, isso é lenda. A minha mãe estudou um pouco mais, agora o pai não, o pai estudou pouco. Mas contavam muito essas histórias para assustar as crianças? Era para assustar, mas até o meu irmão, ele se fazia de Saci Pererê. Como é que ele fazia? Pegava assim um arame, uma mona, botava aqui, nas mãos e nos pés, e sumia. O pai não deixava fazer isso, nem a mãe. Mas eles saíam passear de noite, iam nas novenas, iam lá nos Carvalho, Espírito Santo, na Bérgola, lá iam nas novenas longe. E a gente ficava em casa e ele sumia, meu irmão. De repente ele aparecia. Daí ele dizia que era o Saci Pererê. Mas vinha para assustar, né? Isso aí eu me lembro que ele fazia. Era mamona que ele botava, daí dava um fogaréu, né? Mas às vezes ele se sapecava as mãos também. Meu pai não gostava que ele fazia aquilo, o pai xingava, porque era muito perigoso, né? Contavam do Boitatá também? Do Boitatá, mas aqui não me lembro nada do Boitatá, mas o seu Leandro contava do Boitatá, contava assim. Não tinha televisão, não tinha rádio, até inclusive o primeiro rádio que foi meu pai que comprou. E eram uns viajantes, não sei se de São Paulo, Santo Ângelo, e compraram rádio. Daí a mãe pouco sabia ligar, meu irmão também. Meu irmão já trabalhava ali no ferreiro, tinha 14 anos, mas não sabia ligar. E era bateria, né? Tinha que levar, acho que lá para o Inhacorá, carregar a bateria. E daí, não sei, chegou uma mulher lá que ajudava a lavar roupa, uma tata lá da mãe, e disse para o seu Leandro, manda ele tocar uma valsa. E daí o seu Leandro disse, mas eu já mando, isso eu não esqueci. E daí o seu Leandro foi lá e começou a cruzar o ponteiro, né? E tocou a valsa. Mas veja como ele obedece o seu Leandro. Mas nós não sabemos lidar com isso. E tocou a valsa, mas ele achou lá uma valsa, né? Mas nós não sabíamos lidar. Daí o seu Leandro que ensinou para nós como é que nós tínhamos que ligar. Mas o pai não deixava ligar. Gastava muita bateria, era só domingo. O rádio era só para domingo. Era um rádio grande assim, de madeira, né? Eu me lembro, não sei quem é que ficou com aquele rádio. Tinha que ter guardado uma relíquia, né? Mas era aí juntava minhas amigas daqui, iam lá para baixo de domingo escutar rádio. Às vezes até meu irmão trazia ali que não tinha toca-fita, trazia aqui no 7 de setembro no salão para escutar a música do rádio, né? E história de assombração, de ouro enterrado? Isso a mãe contava. Que ali no cerro, diz que tinha uma panela de ouro. Acharam o buraco lá. Mas não sei, eu não sei agora o nome. Ela contava o nome de quem tirou isso lá. Que vieram lá cavucar e tiraram. Agora não era gente daqui, era de Santa Rosa. Santa Rosa que vieram, disse que... Como é que ele dizia que vinha uma bola, um meteoro, assim, uma bola, e caía lá sempre naquele lugar.
Daí, certo, contaram para eles, vieram ali e cavocaram. Mas também não sei se tiraram ou não tiraram, isso não sei nada. Mas falavam muito. Ih, lá em tal lugar tem isso, lá em tal lugar tem uma bola, tem dinheiro, ouro enterrado, né? Você falava muito aquilo. E também cruzavam no meio das picadas, tinham medo de assombração. Ah, tinha-se muito medo, passava para ir lá na voz, tinha que cruzar uma picada e atravessar sangue o rio. Ali dava medo. Era tudo deserto, né? Quando meu pai e minha mãe vieram comprar essa 25 hectares ali, era tudo mato, a mãe sempre conta que era tudo mato. Aí eles fizeram uma casa lá na Baixada, fizeram um poço lá, que era perto da Sanga, depois que mudaram aqui para cima. Daí ela disse que tinha uma, uma porta feita de taquara, né? E daí tinha um leãozinho que vinha de noite. Daí ela botava umas tábuas por dentro, umas cadeiras por dentro para firmar a porta. Esse leãozinho vinha na porta e urrava ali, né? Mas era um leão pequeno. E o pai, às vezes, ele ia lá para Ijuí, para fazer as compras, levar os mantimentos e fazer as compras, né? E aquele leãozinho, ela disse que passou muito medo. Tinha muito mato, tinha muitos animais também. Tinha bastante animais, assim, veado, e muitos animais tinha, assim, né? Mas, cachorros bravos tinha também, né? E que era tudo mato, foram derrubando, né? Fazendo lavoura, né? Bom, a gente já está quase chegando no fim da nossa prosa. Pois é, tá bom. Fiquei contente, porque sabe que isso é saudável até para a gente relembrar essas coisas, né? A gente às vezes vive num marasmo, só agora com essa morte lá no Porto Alegre, né? A gente troca de canal e é só desgraça, só desgraça. A gente não lembra mais das histórias, né? Isso foi muito bom. E um prazer saber que tu, então, é neto da tia Silvéria. Eu não me lembro, porque faz muitos anos que ela é falecida, e seu Avelino Lemos. Ele foi, acho que, o primeiro escrivão lá. Tinha comércio também? Tinha comércio também, tinha comércio. E o Perceval Becker, bom, você não lembra, mas viu falar deles, né? Eles moravam perto do tio Carlos, lá onde que a tia Júlia. O Percival foi o primeiro escrivão? O primeiro escrivão foi ele. Ah, tá. Uhum. Me lembro que eles eram autoridades. Lá nós ia passear. De menina, a gente ia lá passear. Era um padrinho do meu irmão mais velho, né? Pois é, o pai e a mãe, eles não tinham relação com pessoas daqui. Conhecido e parente era lá, né? Iam passear lá. E depois era em Espírito Santo, que os primeiros moradores, eu acho que foi lá também que vieram, né? Depois, mais tarde, quer dizer, quando o pai e a mãe vieram, já tinha lá esses moradores, né? Os Taborda, os Carvalho, né? Tem alguma coisa que a senhora gostaria de contar que talvez eu não tenha lhe perguntado? Não, eu acho que eu lembrei muita coisa, né? Muita coisa lembrei. Não sei se botei ali que eu era casada com o Nilson Filipim. Não sei se botei. Agora há pouco tempo faleceu uma cunhada minha. Meu marido faleceu com 48 anos. Ele lidou muito com trilhadeira e assim, não tinha embocador, aquele pó, ele engoliu bastante, e daí ele fumava, né? Fumava bastante, e daí deu problema de coração, né? E faleceu cedo, 48 anos. Deu um infarto e derrame, mas deu uns quantos derrames nele. Sempre estava no hospital em tratamento. Aí fiquei com os filhos, terminar de criar. Mas graças a Deus estão todos empregados. Esse aqui já está aposentado, mais velho. Já assim, esperando se aposentar também, enfermeira. E a outra foi embora para os Estados Unidos. Essa ainda demora um pouco. O Gelson também está esperando a aposentadoria, mas ainda demora. Eu já faz anos que sou aposentada. Graças a Deus, né? Como que a senhora se sentiu hoje, revisitando essas memórias do seu passado? Mas me senti tão bem assim, porque não tem mais a mãe para a gente conversar. Quando eu vim morar aqui,
Eu tenho uma chácara ali embaixo de casa, mora minha neta lá. E aí era muito longe da cidade, como é que eu vou dizer, da farmácia, da igreja, do hospital, do posto, tudo, né? Aí eu resolvi comprar aqui, mas aqui era uma tapera, sabe, né? Para comprar mais barato era uma tapera. Até o meu filho deu alto de entrada e eu tinha um pouco de dinheiro, o resto fui pagando. Porque a gente tinha terra, Espírito Santo, ainda tenho terra lá. Daí a gente pegava aquele soja, fui guardando, eu tinha eu acho que é meu filho que nessa hora anda por aí, na escola, mas vai fazer alguma compra. Aí eu digo, eu vou comprar lá em cima. Daí compramos aqui, mas daí eu reformei toda essa casa, né? Reformei a capoeira ali embaixo, fui trabalhando. Aí quando eu vim morar aqui, ali tinha duas senhoras idosas. Ali tinha uma Carvalho, que era a mãe do Tarcísio Bueno, dos Bueno, e ela era de casa Carvalho. E mais outra vizinha idosa ali. Então a gente proseava com coisa antiga, se contava, e elas todas foram morrendo. Daí não tinha mais para a gente conversar isso, né? E o único é o Gelson, esse meu filho Gelson, que gosta de falar coisas antigas, que é professor. Esse aqui foi carreteiro, 30 anos tinha carreta e trabalhou lá pro norte, né? Vinha passear seguindo, mas trabalhou em Mato Grosso e na Bahia, lá para cima, né? Até quando ele ficou doente, que deu o derrame, ele estava puxando ferragem lá no Grêmio, para construir a área do Grêmio lá. E lá acho que o serviço pesado, e lá se acidentou um colega dele, motorista, e ele daí deu derrame nele, né? Daí a filha trouxe ele para cá. Aí depois que ele se tratou, veio morar comigo, né? Mas ele não sabe esses assuntos. Quando os colegas dele de Mato Grosso vêm visitar, ele proseia bastante, que o tio dele fala de caminhão, de carreta, de viagem. Daí eu não sei daqueles assuntos muito, né? E aquela vizinha morreram, então foi muito bom para mim, mas bom mesmo. Recordar uma história que para mim estava morta aqui. Então, parece que esquecida, por não ter com quem falar, né? Que quem não sabe disso não se interessa de conversar. Parabéns para vocês que se interessam de fazer isso aí. Parabéns. Parabéns, viu, rapaz, para vocês aí, né? Preservar a história, né? Vai se perdendo se a gente não faz esses registros. Vai se perdendo. E como aqui a alegria não tem a história, né? Não tem. Até não sei, você não leu ainda a história do município aqui? Alguma coisa. Alguma coisa, mas ela é bem diferente. Eu tinha... Mas como tinha alunas que fizeram estágio, me pediram o livrinho que eu tinha comprado, daí eu dei. Então eu não tenho mais, e nem cheguei a ler direito. Que nem do Estatuto do Idoso, eu também dei tudo e não tenho mais aqui, né? O Danilo aqui que me falava, esse irmão da Maísa, né? Dona Irondina, vamos se reunir um dia. Ali embaixo tem uma história, uma senhora que se aposentou no hospital, que ela é aqui da reserva. Ela sabe muita história dos antigos. Então ele me convidou para nós ir lá um dia e conversar, né? E ele disse, daí a gente passa para a Maísa e ela vai fazer uma história, porque essa que tem ali não vale, ele disse, não é? Então eu não sei como é que era, né? Mas disse que não era, estava tudo trocado, né? Agora não sei o que eu te falei, isso é tudo certo também. Você vai conversar com os outros, vai ver, né? Vai arranjar como é que vai ser. Mas parabéns para vocês que vocês fazem isso. Porque um povo sem história é um povo sem valor, diz que, né? Cada um tem que ter sua história. Não, e parabéns, e deu ficar sabendo da tia Silvéria, agora que a mãe respeitava tanto, tanto esses compadres e essa tia. Porque daí a mãe só tinha, a minha mãe só tinha a mãe dela e essa tia lá. As outras ficaram todos em prejuízo. A tia Júlia, tia Antoninha, ficaram todos em prejuízo, não vieram para cá, né? Dos Ferreira? Dos Ferreira, Dos Ferreira, a avó era Ferreira, né? Moravam em Prejuízo alguns? Em Prejuízo. Lá mora os Garcia também. Tem um Garcia, que é filha da tia Júlia, não, é neto da tia Júlia, ele trabalha na RBS também, esse um. Agora eu não me lembro o nome dele. Outro era policial. Não faz muito tempo que nós fomos visitar eles, que moram em Prejuízo lá, agora eles moram. Só que eles têm fazenda em Prejuízo mesmo, eram tudo morador de lá, né? Dos Garcia daí, né? Ela era Ferreira, mas o marido Garcia, né?
Dona Irondina, para a gente encerrar, a senhora gostaria de deixar uma mensagem final para sua família, né? Já que é um vídeo que fica aí para as próximas gerações, para os seus netos, bisnetos. Uma mensagem final para a gente encerrar. A mensagem que eu vou pensar, que para mim foi um prazer rever essa história e que eles também tenham essa oportunidade que eu tive, né? E muito obrigado daí, né?